Bom dia a todos e a todas. Bom dia. Tá fraco, hein? Bom dia, gente. Bom dia. Professor é tudo igual, né? A maioria senta no fundo, depois quer que os alunos sentem na frente, né? Primeiro quero agradecer a todos pelo convite de eu estar aqui com vocês, falar sobre vida maior, vida, valor maior que nossa existência. E o Marco pediu também para eu falar de inclusão. E falar de inclusão para um monte de pessoas que andam, um monte de pessoas que abraçam, um monte de pessoas que enxergam, que ouvem, que vão no banheiro sozinhos, que fazem tudo. O que é falar de inclusão para vocês? O que é? O que se sente quando se fala de inclusão? Quando a gente quer inserir alguém na vida, incluir alguém na vida. Para isso, nós vamos repetir nesta manhã alguns pontos primordiais da minha existência, como exemplo. Porque eu nasci como pessoa com deficiência. E nasci lá no meados de 1963, quando meus pais já eram pais de 3 filhas mulheres, e eles tinham um sonho imenso de ter um filho homem. Ela teve uma gravidez normal, como todas as outras demais, sem nenhum alerta, até porque na época a tecnologia não era tão avançada como hoje, e nós não tínhamos nem ultrassom para saber nem o sexo da criança, muito menos se ela iria nascer com algum defeito de fábrica. Passando os 9 meses, dia 19 de outubro de 1963, minha mãe foi levada a um hospital para dar à luz a minha vida na cidade de Rio do Sul. E como quase costumeiro, para variar, o seu médico estava num procedimento cirúrgico. E as parteiras que estavam sempre de prontidão ajudaram os trabalhos de parto. E eu vim ao mundo com a ajuda da parteira e suas 2 ajudantes. Conta minha mãe que na época ou na hora do meu nascimento, eu devo ter nascido muito feio, mais feio do que eu sou hoje, que a parteira teve um susto tão grande ao me ver, que o primeiro ato que ela teve depois de cortar o cordão umbilical foi me enrolar num pedaço de pano e me levar para uma sala ao lado e chamar as 2 ajudantes para analisar o que tinha nascido, porque eu havia nascido totalmente diferente e não parava de chorar. E as 3 no quarto ao lado, ou na sala ao lado, ao desenrolar o pano, foram constatando a minha deficiência. E uma delas falou assim: será que ele não está chorando tanto porque essas pernas dele não estão machucando ele? Porque eu nasci com as minhas pernas enroladas entre elas como se enrola uma linha no carretel. Meus 2 calcanhares encostavam no meu umbigo. E ela disse assim: vamos tentar desenrolar a perna dele para ver se ele não fica mais confortável. E nesse ato de tentar me ajudar, quebraram a minha perna direita em 4 lugares e a minha perna esquerda em mais 2. Não teve jeito, tiveram que chamar os médicos, porque não tinha mais como elas me ajudarem. Os médicos vieram, me analisaram, constataram que eu havia nascido totalmente diferente e incumbiram uma delas a contar para minha mãe. Conta minha mãe, já depois de adolescente, que nesse dia, 2 horas depois do meu nascimento, ela ainda se encontrava deitada naquele quarto onde ela tinha dado à luz, sem saber o que tinha acontecido. Entra uma moça, olha para ela e diz mais ou menos assim: Dona Eugênia, infelizmente o seu filho homem, ele nasceu, mas ele nasceu totalmente aleijado, deformado, e segundo os médicos ele deve ter nascido também com uma deficiência mental muito grande. E ainda segundo os médicos, ele não vai sobreviver por muito tempo. Então, os médicos me deram
esse papel, que é uma autorização para a senhora assinar, para a gente dar uma injeção no Eduardo, para que ele venha morrer. Para ele, a senhora não sofreria tanto. 2 horas de vida, um pouco mais, um pouco menos, alguém já tinha resolvido solucionar toda a minha vida, por eu ter nascido diferente de vocês. Achavam que eu não deveria sobreviver, mas ninguém perguntou para mim, porque eu era neném, não podia responder, se eu queria ou não usar esse meu corpício. Mas já tinham resolvido. Mas como eu costumo dizer, e gosto de dizer, que Deus foi maravilhosamente sempre bom com a minha pessoa, em todos os momentos, desde quando eu fui concebido, todo torto, perante no mundo dos retos. E em segundo, nascer da mãe que eu nasci. Porque ela, sem ter me visto, ela olhou para aquela pessoa que veio me fazer a proposta e disse assim: não importa se o Eduardo vai sobreviver um dia, uma semana, um mês, um ano, 2 anos, não importa. Se ele veio assim, deve ter algum motivo. Eu vou levá-lo para casa como meu filho. Dizem algumas pessoas que estavam lá naquele momento, que quando ela falou isso, eu parei de chorar na sala ao lado. Sabe por que eu acredito que eu parei de chorar naquele momento? Que eu senti aquela energia de amor verdadeiro de mãe. Que ela não estava dizendo de boca para fora que ela queria eu como filho dela, para que as pessoas tivessem pena que ela tinha um filho deficiente. Não, ela queria eu ter, ela queria me ter como filho, porque ela queria me dar uma oportunidade de vida. E com o passar do tempo, esta oportunidade foi se abrindo cada vez mais, porque tudo que ela fazia para as filhas, ela queria que eu pudesse fazer, que ela queria que eu tivesse o mesmo tratamento. E depois de passar os 2 anos de vida, que eu tirei o gesso, que eu me senti um pouco mais livre, aí a oportunidade veio com tudo, mas eu me ferrei um pouco. Porque a primeira coisa que a gente faz quando a gente quer que alguém seja igual a nós, ou tenha a mesma oportunidade, qual o sentimento que a gente não deve ter para essa pessoa se sentir bem? Alguém arrisca? Pena, isso mesmo. A gente não pode ter pena. Agora vocês imaginem uma mãe de um filho tão sexy, bonito e gostoso, não ter pena de um cara que nem eu. Era difícil, mas ela conseguiu. Ela conseguiu fazer com que eu descobrisse os meus limites, aonde eu podia chegar e aonde eu não podia chegar. E foi nessas descobertas e nessas observações que ela fazia, quando eu estava brincando com os meus irmãos, que alguém pegava um carrinho meu e saía correndo só para ver eu chorar. Ela nunca fez com que eles trouxessem o carrinho de volta. Nunca fez. Ela olhava para mim e dizia assim: Eduardinho, rola pelo chão, gatinha, passa a perna na tua irmã, derruba ela, pega o que tu quer. Mas quando ela falava isso, gente, ela não falava para eu ser um cara nervoso, um cara mau, não. Ela falava isso para eu ir descobrindo até onde eu podia chegar. E eu percebi que eu não ia conseguir derrubar minhas irmãs. Vontade não faltou, mas não consegui. Eu tinha que descobrir outras habilidades. E a habilidade que me sobrou foi a minha oralidade. Eu tinha que ter o poder de convencimento do porquê eu queria aquilo. Isso foi me alimentando, os meus neurônios e o meu cérebro foi aumentando cada vez mais para as artes coletivas em casa. Eu era um grande estrategista de arte. E quando a gente tem que ser tratado por igualdade, quando a gente fazia uma arte que meus pais não gostavam, e todo mundo ficava no castigo e entrava na rodada do chinelo, o Eduardo também entrava. Vocês não se enganem não, eu apanhei um bocado da minha mãe. E foi através desses tapas,
desses castigos, que eu me tornei esse ser humano que eu sou hoje. Porque ela nunca teve pena de mim. E se ela teve, ela não demonstrou em nenhum momento. Nós somos em 6 na minha família. Eu sou o único que nasci com defeito de fábrica. Mas não foi por ser diferente que ela me tratou com diferença. Pelo contrário, ela fez tudo ao contrário do que as pessoas me rotulavam. Porque eu nasci com um rótulo grande na minha testa, cravado. Esse cara tem tudo para dar errado. Só que eu nasci num lar onde a minha família quis que esse cara desse certo. E eles foram promovendo isso. Quando eu tinha 5 para 6 anos de idade, mais ou menos, meus pais resolveram mudar da cidade de Rio do Sul, que é uma cidade cheia de morro, difícil de viver, e fomos morar em Balneário Camboriú. Em 68, quando eu cheguei lá, não existia nem a palavra inclusão ainda. E eu tive uma das maiores inclusões na minha vida. E quando se mora em praia, a gente se torna rato de praia, né? Bastava dar um solzinho, o torto estava lá bronzeando o seu corpo sarado e sexy na praia. Aprendendo a lidar com aqueles olhares de curiosidade, de compaixão das pessoas que passavam por mim, olhavam e diziam assim: tadinho, esse cara nunca vai dar nada. E a gente ainda é professor e ainda comete o mesmo erro perto das crianças, achando que as crianças não entendem o que a gente fala. Quando uns não chegavam e não queriam me dar esmola por eu ser diferente. Ou pior ainda, quando umas mães não deixavam os seus filhos brincarem comigo na areia da praia, porque eu podia ser contagioso. Chegava em casa entristecido. Muitas das vezes minha mãe me pegava no colo, olhava para mim, incentivava dizendo coisas boas, me mostrando o lado bom da vida e dizendo principalmente essa frase: Dora, se você ficar o tempo todo tentando se defender das coisas que as pessoas pensam ao teu respeito, qual o tempo que você vai ter para ser feliz? E muitas coisas que minha mãe foi me dizendo, eu fui memorizando, internalizando na minha vida. E um ano em Balneário Camboriú, eu estou já na idade biológica de entrar na escola. Minha mãe foi à mesma escola no final do ano, no próximo ano, fazer a matrícula para mim. E eu lembro que eu fui com ela. Eu estava no carrinho de neném porque eu não tinha cadeira de rodas ainda. E onde estudavam minhas 3 irmãs numa escola estadual. Sabe o que aconteceu? Eu não fui aceito na escola. Sabe por quê? Porque os responsáveis da escola disseram que vocês, os ditos normais, iriam ficar complexados, nervosos, perturbados de me verem nessa situação. Não era eu que ia ficar complexado de ver vocês correndo na hora do recreio. Não era eu que ia ficar nervoso de ver vocês ir na cantina ou no refeitório comerem com as próprias mãos. Não era eu que ia ficar complexado de ter que pedir para a professora me levar ao banheiro, que eu não posso ir sozinho. E para um menino de 7 anos de idade, ter que pedir para a professora levar ao banheiro é constrangedor, gente. Bem que quando eu tive 15 anos de idade, eu percebi que era gostoso pedir para a professora me levar no banheiro. Nenhuma delas mais quis me levar no banheiro, né? Sobrou para o professor de educação física, um baita do negão que se ferrou fui eu, né? Mas naquele ano em que eu não pude entrar na escola, e ao retornarmos para casa naquele dia, foi uma das poucas vezes que eu vi minha mãe com lágrimas nos olhos. Mas ela não chegou em casa, estrancou num quarto em lamentação. Não. Ela chegou em casa já determinada com o que ela ia fazer. Ela olhou para minha irmã mais velha e disse assim: Magda, nós temos que dar um jeito de alfabetizar o Eduardo. Porque as pessoas não acreditam na capacidade dele. Eu sei que vocês estão pensando: tá, Eduardo, mas era tua mãe, tá?
coisa mesmo, que já tinha uma pessoa que acreditava no meu potencial, e ela só tinha a terceira série do primário de estudo, e ela fez muito mais do que muita pedagoga faz hoje. Ela começou um processo de observação, uma observação dita hoje no âmbito universitário científico, que ela começou a me observar, que ela queria achar uma maneira de ver e de descobrir como que eu ia segurar o lápis para escrever. E durante essas observações, ela percebeu que muitas das vezes, ou a maioria das vezes, eu saía rolando no chão e pegava os carrinhos, os objetos com a boca. Ela teve uma ideia brilhante. E eu estou sentado numa cadeirinha como essa que vocês estão vendo, me amarrou na fralda, na altura do meu peito, eu não caí para frente. Colou uma folha com durex na mesinha, botou um monte de lápis colorido na mesa. Ele não olhou para mim e disse assim: tenta escrever, Eduardo. Não. Ela foi pedagogicamente correta. Porque ela olhou para mim e me seduziu, dizendo assim: Eduardinho, tá vendo esses lápis coloridos, meu filho? Eles são mágicos. Se você conseguir segurá-los com a boca, fazer rabiscos, 2 rabiscos, 4 rabiscos, daqui a pouco esses rabiscos vão se juntar, meu filho, e vão se formar desenhos. Logo esses desenhos vão estar falando contigo. E quem é de nós que quando criança não gostávamos ou não gostamos dessas histórias fantásticas de magia? Claro, eu já tentei abraçar 10 lápis ao mesmo tempo com a boca, e minha mãe dizia: não, um só, Eduardo. Resumindo a conversa, em 6 meses, minha mãe, com a terceira série do primário, me alfabetizou, onde eu já sabia ler algumas coisas, e me ensinou a escrever segurando o lápis com a boca, onde eu já escrevi algumas frases, inclusive meu nome completo: Eduardo Meneghelli Júnior, o Gostosão. Minha mãe ficou tão feliz, tão empolgada, que contava para todo mundo que passava por ela, em Borá e Camboriú, ela contava. Até que um dia passou uma pessoa que eu acho que estava de mau humor, ela olhou para fulana e disse: fulana, já está sabendo que o Eduardinho aprendeu a escrever com a boca? A mulher botou a mão na cintura, olhou para minha mãe e disse assim: tá, e aí? O que tem isso de extraordinário? Já pensou se ele vem perder os dentes, dona Eugênia, como fica? É para acabar, né, gente? Torto, vejo e banguela, ninguém merece, né? Mas eu não fiquei banguela, mas a minha mãe teve uma preocupação muito séria, porque naquela época a gente não tinha tanta facilidade de consultórios odontológicos como temos hoje. Normalmente se arrancava todos os dentes e botava a tal da perereca na boca, né? A dentadura. E como que ia segurar o lápis com a dentadura? E minha mãe teve essa preocupação e continuou a me observar. Chegou a comprar um jogo de varetas, que todos vocês sabem o que é. Sabe por que ela queria comprar um jogo de varetas? Para quem é do AE, que está aqui, eu sei que tem algumas pessoas aqui, sabe que nós que temos a mobilidade reduzida, principalmente nas mãos, tudo que a gente tem que pegar na mão é um pouquinho mais espesso, né? Mais grosso. E minha mãe queria que eu pegasse aquele palito. Sabe por quê? A intenção dela é que eu segurasse um lápis, ou com uma das mãos, ou com um dos pés. E ela criou um combinado com minhas irmãs e com meu irmão, que quando a gente fosse brincar com o jogo de varetas, eu não podia jogar com a boca. Eu tinha que apertar com uma das mãos e com um dos pés. Apertei com tudo que deu. Com o joelho, com o cotovelo, com o ombro, com o nariz, menos com a mão e com o pé. E minha mãe, como costurava para fora, para ajudar no sustento da casa, e normalmente ela costurava ao entardecer e ao decorrer da noite. E como eu já tinha nascido boêmio de berço, eu ficava acordado nas madrugadas quando ela ficava costurando, sentados aos redores da sua máquina de costura, brincando. E um dia ou uma noite daquelas, ela para, sempre cuidando de mim, e olha e vê eu sentadinho no chão, mais ou menos nessa posição assim. Se tu puder voltar naquela foto, sabe? Mais ou menos nessa posição assim, com a minha mão esquerda aqui, como mostra essa foto do meio ali, mais ou menos, né? Essa minha mão esquerda eu pegava as coisas. Quando ela viu eu sentado no chão, eu estou segurando entre meus 2 dedos da mão um palito
daquele do jogo de varetas. Gente, ela largou tudo que ela estava fazendo, sentou no chão comigo, olhou para mim e disse assim: Dago, como que tu pegou esse palito? Faz aí para eu ver. Eu larguei o palito, peguei de novo. Então assim, faz de novo. Eu fiz de novo. Faz de novo. Eu olhei para ela estranhado, né? O que eu fiz de errado, meu Deus do céu? Fiz de novo. Ela assim, faz de novo. Ai, meu Deus. Daqui a pouco ela levantou e saiu correndo. Quando ela saiu correndo, eu pensei, vou buscar a cinta, desgraçada. Eu já saí rolando e me escondi embaixo do roupeiro. Achei que eu ia apanhar de novo. Daqui a pouco ela volta com um papel e um lápis. Sentou no chão e disse assim: vem cá, Eduardinho, tu não vai ficar de castigo não, vem cá. Segura esse lápis como segurou o palito e tenta rabiscar. E eu fiz como vocês fizeram, ou como os seus alunos fazem a primeira vez que pegam o lápis. A gente aperta tanto que quebra a ponta. Quando não quebra a ponta do lápis leva a folha junto. E como minha mão direita era o meu ponto de apoio, e eu segurei o lápis e fui escrever, o que aconteceu? A folha correu. Eu não consegui escrever. A folha correu. Minha mãe olhou para mim e disse assim: Eduardinho, eu não posso segurar a folha para ti, porque eu não vou estar na sala de aula junto contigo. Mas eu vou dar uma ideia para ti. Levanta tua bunda e dá um pulinho para frente. Senta em cima de uma parte da folha e tenta rabiscar. E eu pulei. E comecei a rabiscar. Segurei a folha entre a coxa e a nádula. E consegui rabiscar nessa posição. E ela foi pedindo círculo, quadrado, todos eles saíram pior do que eu, né? Mais torto do que eu. Mas saiu. Outro dia ela acordou tão feliz que a desgraçada não foi nem café. A primeira vendinha que ela achou, aberta, imagina o que ela comprou. Vocês não fazem nem ideia? Uns 40 cadernos de caligrafia. Quem se ferrou fui eu. Porque eu não podia mais escrever com a boca, tinha que escrever com a mão. E naquele ano que eu fui proibido de entrar na escola, minha mãe, com a terceira série do primário, me alfabetizou, me ensinou a escrever com a boca e me ensinou a escrever com a mão, tendo que sentar em cima de uma parte do caderno para poder escrever. No ano seguinte, ela volta à mesma escola para matricular meu irmão mais novo do que eu e pediu para a escola fazer um test drive comigo. E na época, os responsáveis da escola pediram para ela assinar um consentimento. Se eu não conseguisse acompanhar os alunos em 2 meses, ela tinha que me tirar da escola. E ela assinou sem pensar e sem ler o papel. Sabe por quê? Porque em 1970, quando você entrava na escola, a gente não tinha jardim, a gente não tinha creche, a gente ia aprender todos os pontilhados, coordenação motora, tudo lá na escola. Eu já sabia ler e escrever. Mesmo ela assinando, ainda a direção da escola quis complicar um pouquinho. Mas, dona Eugênia, como que nós vamos aceitar seu filho na escola? Se ele tem que sentar em cima do caderno para poder escrever. Onde nós vamos colocar ele? Minha mãe, como sempre fez, aquele sorriso largo no seu rosto, abriu uma bolsa, tirou um tapete e disse: em cima desse tapete. Por isso não tem problema nenhum. E eu estudei as 3 primeiras séries da minha vida assim, como mostra essa gravura, sentado no chão, em cima do tapete. Mas não se preocupe não, foram os melhores anos da minha vida. Vocês imaginam um tortinho sexy, lábios carnudos, olhos verdes, sentado no chão, e aquela professora loiraça, né, de 1,80 m de saia, passando para lá para cá. Claro que não é essa a intenção que eu quero que vocês tenham, mas o que eu quero que vocês tentem imaginar é olhando para essa gravura, tentando me imaginar com 7 anos de idade, quase 8 anos já, e aquela professora de cima para baixo olhando para mim. Qual é o sentimento que ela tinha? Pois é, tem sentimento mesmo. E eu, como uma boa criança, eu sabia identificar quando a pessoa estava com pena de mim. Eu sabia usar isso muito bem. Como eu sabia? Eu olhava para a professora e dizia assim: professora, hoje eu estou com uma dor no meu braço, não quero escrever não. E as professoras às vezes tentavam insistir com que eu escrevesse, porque eu estudava na mesma sala com meu irmão, elas ainda usavam o meu irmão como significação para mim, dizendo assim: olha o seu irmão, Eduardinho, ele está escrevendo, tenta escrever. Gente, eu apelava. Eu fazia aquela carinha do gato de botas, do desenho de Shrek, colava meus olhinhos no meu nariz, olhava para o professor e dizia assim, ainda deixava até uma lágrima rolar, né? Olhava para o professor e dizia assim:
ela foi me deixando eu ficar aquele aluno que todo mundo sonhou em ser, um vagão, que não fazia nada na sala de aula, esperava o recreio para continuar não fazendo nada. Chegou no final do ano letivo, aconteceu algo inacreditável dentro da sala de aula. Um processo que não acontece no âmbito educacional. Um processo de desaprendizagem. Aconteceu comigo. Fui desaprendendo tudo que minha mãe me ensinou, porque a professora teve pena de mim, porque eu era diferente dos outros. Se eu era diferente, eu não podia ser exigido, não podia ser cobrado. Então me resolveram passar no conselho de classe para acompanhar o meu irmão e meus colegas. A segunda série foi a mesma coisa. A terceira série, minha professora estava em fase de aposentadoria, 60 e poucos anos já. Primeira vez que ela me viu, ela chorou uma semana sem parar. O que aconteceu? Passei direto. Chegou na quarta série do primário, eu ganhei 3 coisas que mudaram completamente a minha vida. Foi só na quarta série do primário que eu ganhei minha primeira cadeira de rodas e saí do carrinho do neném. Foi só na quarta série do primário que alguém entendeu o rabisco que eu fiz e construíram a minha carteira de escola, que era um banco com 60 centímetros de frente, 90 centímetros de profundidade, um encosto, 60 centímetros de altura. Eu falo banco, eles falam minha carteira adaptada. Eu saí do chão e foi uma das maiores sensações que eu já senti na minha vida até então. Estar à mesma altura dos meus colegas. Quase indescritível falar sobre essa sensação. A terceira coisa que eu ganhei, vocês não fazem nem ideia, né? Foi minha professora, gente. Dona Diva Jararaca. É bom rir da desgraça dos outros, né? Mas é engraçado, era Jararaca mesmo. Um mêsinho de aula. Ela sentou na minha carteira novinha para olhar meu caderno de atividade. Quando ela sentou, ela estava até que meio sorrindo. Mas quando ela abriu meu caderno de atividade, quase um mês de aula, e viu que só tinha 3 linhas mal escritas. Até engraçado, ela ficou roxinha, saiu fumaça pela orelha dela, aquele dedo do indicador batendo no meu nariz, e ela falando: aonde está a matéria que eu passo no quadro todos os dias, Eduardo? Olhei para ela com a maior cara de pau que eu tenho. Olhei para ela e disse assim: calma, dona Diva. Quer ver? Eu vou explicar para a senhora. É assim, ó, funciona assim, quer ver? Se a senhora marcar uma prova para a semana que vem, a senhora não se preocupe, que eu estudo, professora, porque o meu irmão copia toda a matéria. Eu estudo o caderno dele. Se a senhora der um trabalho para a gente fazer na biblioteca à tarde, a senhora não se preocupe. Meu irmão vem aqui na escola, vem na biblioteca, copia tudo naquelas folhas de almoço. Quando ele chega em casa, eu ponho meu nome no trabalho junto. Gente, eu pensei que eu ia apanhar no Jararaca. Ela não ficou mais roxa, ela ficou preta de raiva. Olha pra mim e disse: não, tá tudo errado. Se você quiser continuar na mesma sala com teu irmão e com teus colegas, de hoje em diante não tem mais dor nas costas, não tem mais desculpa nenhuma. Você vai participar de todas as atividades, vai participar de todos os ditados e vai, outra coisa, Dadinho, vai copiar tudo o que eu escrevo no quadro. Não se preocupe não. Não se preocupe. Se você não tiver a mesma rapidez e agilidez que teus colegas têm, não se preocupe, Dadinho. Eu fico contigo na hora do recreio copiando a matéria. Gente, eu me arrepiei todinho. Porque eu sou apenas torto. Eu tenho os mesmos sentimentos, as mesmas vontades, os mesmos desejos que vocês, e nós esperávamos ansiosos naquela época o recreio para brincar de polícia e ladrão, que era a brincadeira que bombava na época. Eu tinha acabado de ganhar a viatura da polícia de presente, gente. Era a minha cadeira de rodas. Os meus amigos me empurraram pela escola, que nem os loucos naqueles corredores, e eu gritando: querendo atropelar todo mundo. E a professora queria me impedir de brincar. Naquele dia eu fui para casa emputecido da vida. Contei tudo para minha mãe. Claro que a mãe, no primeiro momento, fica do lado de quem? Do filho, é óbvio. Ela olhou para mim e disse: verdade, não te preocupe. Amanhã quem vai te levar para a escola sou eu. Gente, quando ela botou na cama, me deu um beijo e repetiu essa frase de novo, eu cheguei a ver aqueles balãozinhos de gibi, né? Assim, ela dando de dedo na minha professora e eu voltando a ser banal de novo. Foi a melhor noite de sono que eu tive na minha vida. Acordei no outro dia feliz da vida, fomos à escola, chegamos à escola esperando todo mundo entrar na escola, na sala de aula, inclusive meu irmão.
pé atrás da minha cadeira e a jararaca ficou em pé bem na minha frente. E eu no meio da artilharia. Nem se eu quisesse eu podia sair dali, né? Não tinha como. Eu sei que minha mãe começou a perguntar isso, a professora questionar aquilo. Daqui a pouco a dona Tiva já vermelha olhou para ela bem séria assim: peraí, dona Eugênia, espera aí. Não é a senhora que fica dizendo para todo mundo que a senhora quer fazer do Eduardo um homem perante a sociedade? Uma pessoa que um dia possa ter um emprego e ganhar o suficiente para pagar alguém, para cuidar dele quando a senhora não estiver mais perto dele? Então, dona Eugênia, é dentro da sala de aula que o Eduardo vai aprender a desenvolver a sua autonomia. Talvez a perceber que não depende do seu irmão nem para essas pequenas coisas, desenvolver outras habilidades. E foi falando, e minha mãe ficou quieta. E eu fiquei preocupado, porque minha mãe é tagarela igual a mim. E eu fui olhar para trás. Gente, quando eu olho para trás, eu olho minha mãe com os olhos esbugalhados, quase saindo do rosto, a boca entreaberta, balançando a cabeça para frente e para trás, fazendo assim, ó. Eu pensei, me ferrei. Gente, dona Diva fez uma lavagem cerebral na minha mão. Completamente. Eu fiquei um ano inteirinho sem recreio, copiando matéria para aquela desgraçada e fazendo caligrafia para melhorar a letra. Eu sou o único deficiente que tem calo no dedo de tanto escrever. Não foi na bunda nem no joelho, foi no dedo. Só que quando chegou no final do ano letivo, pela primeira vez na vida, eu não precisei da nota do meu irmão para passar. E nem o conselho de classe. E se eu não tivesse alcançado a nota mínima, que foi que eu alcancei naquela época, ela tinha me reprovado. Mas ela não tinha me reprovado por prazer. Ela tinha me reprovado por competência. Por ser uma professora com letra P maiúscula. Porque ela foi a única professora até então que teve a capacidade de me perceber na sala de aula como mais um aluno. Ela nunca disse que ela tinha 28 alunos e um deficiente na sala. Ela dizia realmente que tinha 28 alunos e um baita de um bagunceiro, que era eu. Eu sempre fui estrategista de arte, não teve jeito. Mas se não fosse pela dona Diva ter feito fofoca nessa escola, ter passado para todo mundo das minhas habilidades, quando eu fui para a quinta, sexta, sétima, oitava série, não adiantava mais fazer carinha de dentinho e de gato de botas. Todo mundo sabia do meu potencial e todo mundo foi cada vez mais exigindo de mim, graças a dona Diva. E eu fui desenvolvendo outras habilidades. Mas não foi por ser deficiente e por me tornar um dos melhores alunos na sala de aula no ensino fundamental que eu nunca me diverti. Gente, eu brinquei com tudo que vocês imaginam. E até o que vocês não imaginam. Brinquei de carrinho de rolemã, me esborrachei todo, descendo do morro, levei 18 pontos na bunda e mais 18 sentadas quando cheguei em casa, óbvio, né? Lá na escola, eu brincava com tudo que vocês imaginam. Digam alguma coisa que vocês já brincaram, que vocês acham que eu nunca fiz na sala de aula. Só não vão dizer pega, pelo amor de Deus, né? Eu joguei futebol, gente, dentro da escola. Claro que a minha carreira de jogador de futebol começou sentado no meio de uma trave, achando que era goleiro, levando bolada na cara, né? Depois de levar um monte de bolada na cara, em 76 mais ou menos, 1976, eu criei o futebol sentado. Eram 3 contra 3 e eu criei todas as regras. Claro que as regras favoreciam a mim, por isso que eu sempre era o artilheiro. Mas eu me divertia. Em 77 mais ou menos, a gente desenvolveu e criamos com os meus colegas o primeiro jogo de vôlei sentado na areia da praia. Por que eu fazia essas coisas? Para aparecer? Não. Eu fazia isso para me divertir, para sentir gente, para respirar como todo mundo respira, para sentir aquela adrenalina, aquela coisa boa que todo mundo sente. E eu fui vivendo e curtindo a vida, e tendo as primeiras paixões, e quase me formando na 8ª série. E quando eu comecei a ter as primeiras paixões, os amores platônicos, se apaixonando pelas professoras, né? Que normalmente a gente faz isso, e pelas coleguinhas, eu lembro como se fosse hoje. Minha mãe era muito realista, demais comigo. Mais ou menos na 7ª série, ela me acordava de vez em quando
E antes de me vestir, ela pegava eu no colo, só de cuequinha, botava eu sentado num banco, de frente a um espelho, apontava para aquele espelho e dizia assim: tá vendo esse aí, Eduardo? Esse aí é você. Por isso que as pessoas têm pena de ti. Por isso que você tem compaixão. Por isso que outras querem te dar esmola. Outras não querem que seus filhos brinquem contigo. Porque você é assim. E isso, Eduardo, eu nunca vou poder tirar de ti. Só o dia que você se olhar nesse espelho e ver que do pescoço para cima você é um gatinho e que você é capaz de muito mais do que você imagina. Ela falou isso tantas vezes, que eu acabei internalizando que era um torto sexy, bonito e gostoso. E o interessante é que quando a gente se gosta, as pessoas gostam mais da gente. Quando a gente audaceia mais, as pessoas se convencem que você é melhor do que você aparenta. E eu fui me tornando esse ser. Como a minha mãe me dizia, que ela me criou para ser um torto profissional, alguém que fosse capaz, mas eu fui um torto metido. Eu fazia de tudo o que eu não podia e o que eu podia. E eu fui fazendo. Me formei na 8ª série, como vocês estão vendo, o meu irmão, que eu falo muito pouco dele. Meu irmão está ali, a Sandra deve estar apontando, ali naquele slide ali. Falo muito pouco dele, porque além dele ser mais novo do que eu, mas mesmo assim ele parece um Matusalém de 200 anos. Não gosta de rock and roll, não gostava de balada, não gostava disso, daquilo. Eu, além de torto, fui ovelha negra da família, né? Me formei na 8ª série, aqui meus pais, e graças ao seu Eduardo e Dona Eugênia, eu posso estar aqui hoje conversando com vocês. E logo depois eu fui para o tal do 2º grau, ensino médio. E Deus foi fantástico comigo, mais uma vez, quando Ele me deu a oportunidade de conhecer 6 pessoas, 6 rapazes, 6 criaturas fundamentais na minha vida. Eu só tive o capricho de conquistá-los como meus amigos. E com esses meus amigos, eu fiz de tudo o que vocês imaginam. A gente acampou, fizemos isso aí que vocês estão vendo com a nossa cadeira de roda. A gente fez acampamentos, a gente parei na UTI quebrado, fiz teste de sobrevivência na mata, sendo carregado no colo por eles, uma semana. E quando batia a fome desesperada em todo mundo, e como eu não podia comer, porque eles achavam que dava para comer, eles enfiavam na minha boca. Se eu mastigasse e engolia, eles também comiam. Então de vez em quando eu tinha que mastigar aquele inseto viscoso, crocante, bem nojento, e engolir sem fazer cara feia para ver o meu amigo tentar fazer e se vomitar todo. Engraçado que isso nunca foi bullying. Por isso que vocês têm que passar essas coisas para as crianças. Porque hoje tudo é bullying. Bullying é maldade, gente. A gente tem que participar das brincadeiras. Às vezes a gente é gordinho e não gosta de ser gordinho, mas não faz dieta. Não é verdade? Adianta. É que nem passou uma matéria ontem no Fantástico. Não sei se vocês viram. Que a gente tem que gostar do corpo que a gente tem. Das gordinhas indo para a praia. Alguém viu? Pois é. A gente tem que se amar. Se a gente não se gostar do jeito que nós somos, nós não vamos a lugar nenhum. E com esses meus amigos, como vocês viram a cadeira de rodas ali, atrás, que a Sandra já passou, ela serviu de rec, para carregar barraca, liquinho, mantimentos, e a gente saía pela beca, sentiu um pedindo carona. Fui até o Rio de Janeiro, conheci o Rio de Janeiro, fiz várias aventuras com os meus amigos, e claro que os pais deles achavam que eu era drogado e traficante. Porque eles não se conformavam com uma galera daquela, brigavam entre eles para empurrar um cara na cadeira de roda. Achavam que eu tinha que dar alguma coisa em troca. Só porque nós compartilhávamos naquele momento, não era o que eles pensavam, nós compartilhávamos formas de vida diferentes. Eu dependia dos braços e das pernas deles para estar nesses lugares. E eles dependiam da minha atividade cerebral para fazer essas aventuras que eu achava. Podia ficar aqui hoje a manhã toda contando um monte de história para vocês, mas vou contar uma das melhores, que é essa aí que a Sandra já está passando as fotos. Está bem adiantada ela hoje. Ouviu falar de uma caverna mal assombrada pelos padres jesuítas que tinha um suposto tesouro enterrado.
Eu levei 2 meses convencendo essa cambada a fazer essa aventura, aqui no Rio do Oeste. E nós fomos. Um pouco de carona, um pouco de ônibus, e a maioria dos lugares a pé, como vocês estão vendo ali. E quando ficava bem difícil para entrar no lugar ou para continuar, às vezes eu tinha que dar aquela incentivada na galera para eles não desistirem. Eu olhava para eles e dizia assim: ei, você na corda, o cinto e o gancho, você, Eduardo, tem certeza que tu quer fazer isso? A gente não veio para fazer? Então vamos. Gente, eu escalava com eles. Eu fiz isso aqui, ó. Eu escalava com os meus amigos. Eles me levavam para onde dava e onde não dava. Depois de passar esse obstáculo, carregado no ombro, como se carrega um saco de cimento, por mais de 1 quilômetro dentro da mata, esperamos chegar numa pirambeira para descer pendurado na corda, para chegar na tal da caverna, uns 8 metros para baixo. 2 dos meus amigos desceram primeiro, os outros 4 ficaram para ir soltando eu lentamente, até chegar na caverna. Confesso para vocês que quando eu cheguei naquela caverna, eu parecia mais um bifinho mal batido que um torto feliz. Todo lanhado e arranhado de vir me arrastando naqueles arbustos e rochas. Mas quando eu estava lá dentro, fui envolvido com uma energia tão grande que para muitos eu era um torto metido querendo fazer coisas de andante. Só que naquele momento ninguém mais podia me roubar. Eu estava ali vivendo aquilo. Eu fui obrigado a me sentir um pouquinho do Indiana Jones, né? Aquele cara dos filmes explorador. E falando em Indiana Jones, nós tínhamos um amigo que era só falar que nós ia acampar, que ele se vestia igualzinho. Só que eu acho que o desgraçado nunca tinha visto um morcego na vida dele. E foi o quarto a entrar na caverna. Gente, quando ele entrou na caverna com aquela lanterna, ele se virou para o fundo da caverna e deu 8 passos para dentro. E acendeu o poste, que era a luz, a lanterna. Sabe o que ele encontrou? Uma penca de morcegos. Devia ter uns 600 olhinhos vermelhos olhando para ele. Ele congelou a imagem. Você sabe o que é congelar a imagem? Fica pior que o torto. A gente olhava para ele e dizia assim: apaga, desgraçado, apaga a luz. Ele não se mexia. Estava hipnotizado. Eu sei que daqui a pouco aquela morcegada se apavorou com aquela luz, saiu voando, fizeram uma barulheira dentro daquela caverna. Saiu todo mundo correndo dentro da caverna. Só ficou o corajoso que não podia correr. Meia hora depois eles voltaram para me salvar. Claro, é óbvio, né? Primeiro eles tinham que garantir a vida deles, mas depois garantir a minha. E isso não era bullying. Tanto que me salvaram que eu estou aqui. E ser amigo de um cara que nem eu, não é só dar boas gargalhadas, não é só dar boas risadas. Ser amigo de um cara que nem eu, ficar 3 horas com o Eduardo, pinta vontade de fazer xixi agora. Não se preocupe, eu sou torto, mas eu tenho pinto, gente, pelo amor de Deus. Pinta vontade de fazer xixi. Abre a porta do banheiro, encosta o torto na privada e vai embora. O torto não consegue nem abrir o zíper da calça. Muito menos botar o bichano para fora que não é pequeno. Para quem riu, eu estou à disposição aí no final. Meus amigos tinham que tirar minha calça e deixar peladinho e botar o sentado no vaso para fazer xixi. Sei que vocês estão pensando, nos acampamentos, né? Como que esse desgraçado fazia? Pois é, nos acampamentos o caldo engrossava um pouco, né? Porque era 1 semana, 2 semanas, daí pintava à vontade de 2. E normalmente não tem vaso sanitário. E eu não consigo ficar sentado sem estar encostado em alguma coisa. E por mais amigo que nós fôssemos, nenhum deles ia me segurar no colo para fazer cocô. Então eles tiravam no palitinho, como qualquer bom jovem faria e faz. Eles tiravam no palitinho. Quem pegasse o palitinho menor, levava o torto para cagar. E não era só levar o torto, eles tinham que achar uma árvore, uma pedra, encostar esse meu joelho direito no chão, né? Dá a impressão que eu só tenho uma perna, mas na verdade eu tenho as duas. Como a minha esposa fala, o seu verdadeiro marido pega o saco. Meu calcanhar direito está encostado bem lá, né? Então eu tive que tirar minha calça, me deixar peladinho, encostar esse meu joelho direito no chão, firmar minha perna esquerda no outro graveto, deixar minha bunda numa certa altura para queda livre do produto. E eu ali encostado na árvore, ajeitando, fazendo aquela posição. Olhava para o lado assim, meu amigo estava ajoelhado, rezando para eu não escorregar. Senão eu ia ter que me lavar na cachoeira ou no mar, onde nós estávamos acampados. Por que o Eduardo conta essas coisas?
só para dar boas risadas. Além disso, que eu não tenho vergonha de ser o que eu sou. Essa é a minha necessidade. Eu dependo de alguém para tudo. E se eu tivesse vergonha de ser o que eu sou, eu não teria conquistado esses meus amigos maravilhosos, que me proporcionaram grandes momentos na minha vida. Se não fosse eles, eu não teria metade da história para contar para vocês. Foi no ensino médio, participando de gincanas, que eu aprendi uma coisa: gasear aula. E gasear aula com um cara de cadeira de roda dá trabalho, gente. Imagina um muro de 2 metros de altura, joga a cadeira e depois joga o torto, se agarra, cai no chão. E a gente gaseava aula para pegar jacaré na praia. Você sabe o que é pegar jacaré? É ir lá no fundão, quando aquela onda está crescendo sem espuma, a gente vem surfando de peito. Eles disseram para mim que merda, não afundava, eu apertei, né? Fui no fundo. E chegava lá no fundão e virava de bundinha para cima. Quando vinha aquela onda, eles me empurravam e vinha alguém surfando do meu lado, ó, para cuidar de mim. E eu me senti o maior surfista do Havaí. Quando a onda estourava, o torto levava aquele cachotão, batia na areia e alguém me catava. E o legal de fazer isso, gente, era no mês de janeiro, quando a praia estava cheia, como está agora. Gente, não dava 10 minutos que nós estávamos na praia pegando jacaré. Parecia que nós estávamos no meio de um filme do Hollywood, aqueles filmes policiais, né? A gente escutava aquele barulho de sirene de ambulância, corpo de bombeiro, polícia civil, polícia militar, todo mundo chegando onde nós estávamos. Sabe por quê? Os pessoal dos prédios ficavam ligando para todo mundo apavorado que tinha uma cambada de jovens tentando matar afogado no aleijado na praia. E a gente só estava se divertindo. Só se divertindo. Quer dizer, se a gente está se divertindo e é deficiente, estão matando. Né? E esses meus amigos proporcionaram grandes aventuras comigo. Né? Grandes aventuras. Me formei no 2º grau com esses meus amigos. Aqui mostra que eu estou aprendendo a minha carteira de escola. Estou tentando mexer na máquina de escrever, onde eu escrevi meu primeiro livro, que ela não mencionou aqui, o Orgulhos Mentais. Hoje eu não tenho mais nenhum dos dois, mas a próxima eu vou ter um que eu estou escrevendo, que é sobre educação inclusiva. Estou fazendo um livro sobre educação inclusiva, sobre a história da pessoa com deficiência na humanidade. Estou fazendo uma retrospectiva e estou falando sobre o professor com deficiência em sala de aula também, que acredito que até meados do ano que vem ele vai estar nas bancas já também. E aqui eu estou aprendendo a mexer na máquina fotográfica, na máquina de escrever. Aqui eu me formei com meus grandes amigos, o meu irmão. Vocês viram que eu quase não falei com dele, porque a gente não tinha a mesma turma, né? Me formei em técnico em construção civil, desenhista arquitetônico, isso mesmo, projetista de casa e prédio. Sentado em cima dessa prancheta, chamada técnica, com esses pezinhos de chumbo que o meu irmão e eu inventamos, para segurar a régua para mim, eu fui considerado um dos melhores desenhistas da minha turma. Claro que para arrumar emprego depois da formatura foi mais difícil. Meus amigos arrumaram emprego bem antes do que eu, bem antes mesmo. Tanto que arrumaram emprego antes do que eu demorei um pouquinho mais. Mas como tudo o que eu fazia, eles concordavam, ou quase tudo, e para eu ter dinheiro para acompanhar eles, eu criei o primeiro grupo de palhaços em Balneário Camboriú. Eu fui o primeiro palhaço torto na nossa região. Foi uma experiência fantástica. A gente animava festa de crianças, em casas particulares, em creches, jardins. A gente era contratado para tudo. Hoje eu não tenho tempo para contar sobre esse episódio, mas foi uma época fantástica. Logo em seguida a gente já montou uma banda de rock, onde eu era vocalista, tocava gaita de boca e compositor da banda. Se divertimos um monte. E eu falei várias vezes aqui para vocês que eu sou um torto sexy, bonito e gostoso. E eu gosto de ser aquela pessoa que mata a cobra e mostra o pau. Quer ver? Pode passar a cena, pessoal. Olha só. Eu não estou mentindo, né? Torto sexy, bonito e gostoso. Gente, quando eu ganhei essa foto, eu me apaixonei por mim pela 2ª vez. Naquela época, nós tínhamos um programa, no programa do Silvio Santos, nós tínhamos um quadro chamado Telenamoro. E a gente mandava uma foto para lá para arrumar namorada. Mas eu não menti não, gente. Em nenhum momento. Quer ver? Peguei essa foto, virei no verso e escrevi: Eduardo Menegheri Júnior, 19 a 21 anos, olhos verdes, lábios carnudos, pegador de jacaré. Menti? Não, pegador de jacaré.
dono de grupo de teatro infantil, menti. Ator, menti. Não. Dono de banda de rock, vocalista, compositor, menti. Não, menti. Omiti, mas não menti. E mandei a foto. Gente, demorou um pouquinho. Um pouquinho mais. Certo dia, para uma Kombi do correio lá em casa. Olha, devia ter umas 3.000 cartas. Vocês não entenderam ainda, né? Gente, eram 3.000 mulheres querendo me conhecer. Eu fui obrigada a me sentir 3.000 vezes mais gostoso do que eu já era. Mas eu me empolguei tanto, que eu não atendia mais os meus amigos, as minhas amigas, que eu queria saber com quem ou com quantas eu ia ficar. Só que o tanto, isso aqui se empolgou tanto, que resolveu mandar outra foto no meio do percurso. E mandei essa foto. Pode rir da desgraça, não tá mal. Essa foto, quando bateu na produção da SBT, não deu 15 dias, a Kombi do correio veio buscar as cartas tudo de volta. Pode passar, Sandra. Aqui fala bem assim: devemos valorizar o que temos e não sofrer pelo que não temos. Na verdade, eu tenho uma seguinte opinião: se reclamar resolvesse alguma coisa, nós, as pessoas com deficiência, seríamos os primeiros a sair reclamando. Para andar, reclamar para sair ouvindo, reclamar para sair enxergando, reclamar o nosso intelecto que está comprometido voltar a funcionar. Só que reclamar não resolve porra nenhuma. O que resolve é nós termos atitude para conosco mesmo. Se nós não gostarmos do jeito que nós somos, se nós não acreditarmos nas nossas capacidades, e se nós só quisermos imitar o outro, porque o outro sempre faz melhor do que eu, procura um psicanalista. É verdade. É bom. Terapia é muito bom. E quando a gente não acredita na gente está com algum problema. Somente nós, professores que estamos ali sempre com uma plateia nos olhando, a gente tem que acreditar em nós, não só na nossa companheira da sala do lado, que ela faz um quadro ou pinta mais bonito do que eu. Não, acredite em você, faça acontecer com você, porque se nós somos professores, é porque nós temos uma missão, e essa missão não é para qualquer um. Muita gente tenta ser professor e muita gente desiste de ser professor. Muita gente desiste. E nós não desistimos porque nós temos responsabilidade. E a gente já ouviu várias vezes dizer que o futuro do Brasil são os nossos alunos. E quantos de nós já não ouvimos isso quando nós estávamos na sala de aula? E hoje nós estamos na sala de aula como professores. Eu digo isso porque eu também sou professor. Então, o que eu posso dizer para vocês é: acredite. Acredite mesmo que nós somos capazes. Pode passar, assim. Meus amigos se formaram, como eu falei, antes do que eu, compraram as suas motos, mas nunca me deixaram em casa. Eu andava assim, deitado em cima do tanque da moto deles, para cima e para baixo, em Balneário Camboriú. Até que um dia a polícia quis nos prender, porque eu não podia andar deitado em cima do tanque da moto. Deu um monte de confusão, tive que provar que não tinha nada escrito no código de trânsito, que não podia andar deitado em cima do tanque da moto. Na verdade, nunca ninguém tinha andado, né? Então não tinha no código de trânsito. Mas para não arrumar encrenca, a gente resolveu construir um encosto, que era chamado de Santo Antônio, adaptado na moto dos meus amigos. Uma semana numa moto, uma semana na outra, e a gente foi passeando. Pode passar, Sandra. A gente ia passeando, viajando, que vocês estão vendo aí, só que isso não me conteve. Não me conteve. Eu queria ter o meu meio de locomoção. Só que na década de 80 eu não podia chegar numa concessionária e comprar um carro adaptado, porque não tinha moto, nem pensar. Eu cheguei e falei para meus colegas assim: estou com vontade de tentar fazer um triciclo para mim. E eles nunca falaram nem que sim nem que não. Passando uns 2 meses mais ou menos, na festa de aniversário de um deles, no final da festa, uma moto tampada com um cobertor, achei que era presente do meu amigo. Quando foi todo mundo embora na festa, ficou só nós 7, eles me colocaram sentado em cima daquela moto e disseram assim: esse é o nosso presente para ti. Nós não sabemos como, só temos certeza de uma coisa:
daqui a alguns anos, nós 7 vamos estar viajando, cada um pilotando a sua moto. E eles me deram essa Monarch Java, ano 59, para fazer o meu triciclo. E eu fui procurar ajuda. E ninguém quis me ajudar, porque eles diziam que eu não tinha condições de dirigir. Eu tive que ter a audácia de estudar mecânica por conta própria, já unido ao meu curso que eu fiz de desenhista, e durante 6 ou 8 meses eu projetei parafuso por parafuso, pode passar, desse triciclo que eu e os meus amigos, com a ajuda de mais outros amigos de infância, fomos construindo durante 2 anos e meio. E como eu não tinha dinheiro, eu tive que pagar alguém para me empurrar numa cadeira de rodas, para vender loteria federal. O meu lucro, dar metade para o cara que me empurrava, e a minha metade eu ia ter que dar metade para minha mãe, para outra metadezinha minha, investir no meu triciclo. Naquela época a gente trabalhava para ajudar os pais, não é que nem hoje. Naquela época a gente trabalhava assim. E eu levei 2 anos e meio construindo esse triciclo. Pode passar, Sandra. Claro que a gente aprende a fazer umas besteiras, né? A empinar, cair na vala, se quebrar todo. E agora, Lucas, vai passar o slide do vídeo. Tu tem que aumentar o som um pouquinho aí. Agora eu vou passar um vídeo para vocês de como eu piloto esse triciclo enquanto eu tomo um copo de água. Aqui na minha cabeça, aqui atrás, esse círculo é a embreagem da cabeça. Às vezes até as pessoas pensam que está dando um ataque em mim, mas eu estou só embreando e freando ao mesmo tempo. O freio fica no meu joelho aqui embaixo, que é isso aqui, movimento do freio. O acelerador, eu puxo para cima para acelerar e solto para desacelerar. Do outro lado da minha moto, a marcha ou o câmbio fica do lado esquerdo, no movimento com o pé esquerdo aqui atrás, esses 3 botões. Tem um botão que liga, desliga e buzina a moto, tá? Ainda também com o joelho esquerdo, eu faço o pisca aqui no guidão. Com a minha mão esquerda, que está apoiada aqui no guidão, eu faço o movimento para dirigir o triciclo e às vezes eu apoio com o joelho para fazer um suporte em alguma curva mais acentuada. Obrigado. Vocês viram esse triciclo? Aí está minha carteira de habilitação. Com essa moto que eu projetei e construí com a ajuda dos meus amigos, eu fui pilotando ela do Bonarque Camboriú a Porto Alegre, Bonarque Camboriú a São Paulo, os 2 lugares mais longe que eu fui. Claro que hoje eu não piloto mais por causa do problema da coluna, como vocês viram ali, a embreagem é na minha cabeça. Então, fazer esse movimento, eu machuquei um pouco a minha coluna, então ficou um pouco mais complicado, né, de fazer isso aí. Pode passar, Sandra, por favor. Mas eu estou com um outro projeto, né? De tirar esse motor 125 cilindradas e botar um motor hidramático, né? Eu não preciso mais trocar marcha, não tem embreagem, aquelas coisas que facilitam a modernidade hoje. Motor de uma Suzuki 650 cilindradas. Eu sei, vai virar um motor de foguete, né? Na verdade eu tenho isso como plano para fazer uma das minhas últimas aventuras. Quero sair de Bonarque Camboriú pilotando meu triciclo e atravessar o deserto de Atacama, no Chile. E com certeza, se eu for, vocês vão ver a Rede Globo dar aquelas chamadinhas, né? Que a Rede Globo não perde uma. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Torto sexo atravessa o deserto de Atacama pilotando seu triciclo sem camisa. Ou então vocês vão ouvir assim. Atenção, atenção, senhoras e senhores. Corpo não identificado encontrado no deserto de Atacama. Ligam para lá e digam que sou eu, que vocês vão achar que eu sou ET. Então torto, né? Eduardo Torto combina ET. Mas, tá aí. Meu triciclo, hoje faz uns 7 anos que eu não piloto mais, um pouco mais. Mas meu triciclo mudou muito a minha vida, ajudou bastante na minha vida social. Hoje eu tenho a minha cadeira eletrônica, é bom lembrar, é uma cadeira eletrônica, que normalmente as pessoas dizem assim, traz uma cadeira elétrica, né? Eu digo não, a elétrica é para condenado. Eu não sou condenado, eu amo a minha vida. Você quer uma cadeira eletrônica, não é verdade? Pode passar a cena, por favor. E em 86, eu fui privilegiado mais uma vez na minha vida. Eu tinha 23 anos de idade, no auge da minha gostosura, terror das corrutelas, como meus amigos falavam. Eu tive o prazer de conhecer essa pessoa que mudou totalmente a minha vida. Até cortou as minhas amizades femininas que eu tinha na época. Mas
A gente se conheceu porque eu ia na escola onde ela estudava, e hoje onde eu trabalho. Eu ia à noite, ela fazia o magistério, eu ia deitado em cima do tanque da moto dos meus amigos, para caçar as menininhas, né? Para namorar. Diz a Sandra que a primeira vez que ela me viu passar, deitado em cima do tanque da moto do meu amigo, ela cutucou a amiga dela e disse assim: olha lá, aquela criaturinha ainda vai enterrando e mexendo com todo mundo. E eu entrei na escola e não dava, a gente tinha acesso na escola, porque a nossa turma era uma turma de 7 pessoas, mas era uma turma do bem, a gente não fazia bagunça, a gente sentava, eles botavam eu sentado na mesa do refeitório e não dava 10 minutos, aquela mesa sumia. E tanta gente que vinha ouvir os meus causos e rir comigo. Isso foi chamando a atenção da Sandra e ela foi se aproximando, porque ela queria entender por que tanta gente ria e eu ria tanto com os outros. E os meus amigos começaram a dizer para mim que ela estava dando bola para mim. E eu dizia assim: gente, é muita areia pro meu caminhãozinho. E eles mexiam comigo e diziam assim: bota uma carretinha que tu carrega, né? E é fácil. E eu lembro como se fosse hoje. Uma noite nós entramos lá no colo do meu amigo, olho pro canto assim no corredor, lá está aquela loiraça, toda de vermelho, de mini saia, aqueles cabelos realçando no vermelho, olhos azuis. Olhei pro meu amigo e disse assim: olha lá como ela está linda hoje, que gata que ela está. Cara, eu não devia ter falado isso, que amigo é uma desgraça. Sabe o que ele fez? O desgraçado me largou sentado do lado dela e saiu. Ela olhou para mim e disse assim: oi? Eu disse: oi? E eu não falei mais nada, né? Travou. E ela, para puxar assunto, eu estava com um livrinho de horóscopo na mão. Ela olhou para mim e disse assim: Eduardo, qual é o teu signo? Eu disse: é Libra. Ela pegou o livro, virou, leu. Olhou para mim e disse assim: sabia que o teu signo combina com o meu? Gente, eu fiquei mais vermelho do que um camarão. Olhei para ela e disse assim: é? Só saiu isso? Não saiu mais nada. Toda a audácia que eu tinha com as outras meninas, com as outras namoradinhas que eu tive, com a Sandra eu perdi. Não conseguia ter essa audácia. Talvez eu sentia aquela energia no ar diferente. Ela tinha 16 anos, no ar, no auge da juventude, eu tinha 23. No auge do meu poder de convencimento, de conquistar as pessoas, de querer ser alguém, de lutar pela vida. E todo mundo dizia que ela estava dando bola para mim. E a vontade de pedir namoro era imensa. Mas pedir como? Um dia pintou o show da RPM em Balneário Camboriú, no antigo Alto Cine. E como eu era da música, tinha minha banda, eu ganhei alguns ingressos e convidei ela para ir comigo. Ela olhou para mim e disse assim: Eduardo, eu até posso ir, mas vou ter que levar minha irmãzinha junto, senão a mãe não vai deixar. E levou, né? Não como vela, mas como tocha, né? E nós fomos pro show. Gente, quando a gente vai para um lugar desse, para um show desse, né? Principalmente os homens, né? Hoje as mulheres ainda estão mais soltas, né? Mas na minha época eram os homens, né? Quando a gente vai para um lugar desse, com essa maldade no coração, e damos amasso a alguém, a gente espera aquela música bem balada, né? Para dançar junto, ou bem lenta para dançar agarradinho, não é verdade? Mas como que eu ia pedir para o meu amigo me segurar no colo para dançar com ela? Eu ia ficar de bunda com o meu amigo para dançar com ela? Não tinha como. Não tinha como. Eu tinha que ter uma estratégia. E eu tinha uma estratégia infalível. Eu ficava sentado de joelhos, com o joelho apoiado no assento da minha cadeira, com a bunda no braço da cadeira, como se estivesse meio ajoelhado e sobrava um espaço no assento. Ali, quando sentava uma mina, era um bote infalível. E eu fui pro show com essa intenção. O Paulo Ricardo começou a cantar no palco, o Toto já se ajoelhou. Só que eu não sabia que a desgraçada gostava de dançar. Dançou. Passou a terceira música, nada. Quinta música, minha perna já começou a tremer. Oitava música, eu já não sentia meu corpo da cintura para baixo. Tanto tempo ajoelhado e nada da desgraçada vem. Lá pela penúltima música, lá vem ela, toda descabelada, suada e catinguenta, e senta na cadeira. Quando ela sentou na cadeira, meu coração disparou. A adrenalina tomou conta da minha emoção. E eu tinha certeza que era o único momento que eu tinha. Eu fechei meus olhos, me arquei para frente, no máximo que eu pude. Cheguei perto do ouvido dela e falei: Sandra, quer namorar comigo? Ela virou para trás, olhou para mim e disse assim: como, Eduardo? Não estou ouvindo nada, dá para falar mais alto? Gente, isso é uma punhalada nas costas. Eu pensei: você não está ouvindo, desgraçado?
Eu dei um berro que num período de uns 15 metros, todo mundo ficou olhando para nós. Sandra, quer namorar comigo? Ela olhou para trás, aquele ar de surpresa, fazendo de conta que não sabia das minhas intenções, mas ela sabia. Gente, mas quando eu percebi aquele bocão umedecido lá dos canudos, bem no meu alcance, eu não pensei 2 vezes. Taquei meu beijão, mais ou menos assim como vocês estão vendo na foto. Mas foi assim porque aqui eu estou sendo agarrado, né? E a gente começou a namorar. Diz a Sandra que queria namorar comigo, para saber como que era namorar com um torto. Não sabia dela que quem provava das curvas do torto não esquece mais. É verdade, gente. Eu tenho uma ex-namorada que é solteira até hoje. Eu já troquei 3 vezes de lugar em Balneário Camboriú. Cada vez que eu troco de lugar, é engraçado, ela vai pra mesma rua. Agora eu estou morando num prédio. Vocês acreditam que ela comprou um apartamento no mesmo bloco? A Sandra ainda se faz de amiguinha dela. Abre os olhos, mulher. Abre os olhos, né? Gente, e a gente começou a namorar. E eu tinha que levar minha namorada pra casa. Depois do show. Imagina como que eu levei minha namorada pra casa. Vocês sabem? Meu amigo me pegou no colo, botou deitado no tanque da moto dele, sentou atrás de mim e minha namorada agarrada no meu amigo para não cair da moto. Mas assim se passou 1 mês, 2 meses de namoro, a gente ali, indo de vez em quando na casa dela, deitado em cima do tanque da moto, até que uma noite nós saímos da casa dela, ela entrou dentro de casa, não se conteve mais, olhou para a mãe dela e disse assim: mãe, eu estou namorando. A mãe dela não deixou ela completar a frase. Olhou para ela e disse assim: minha filha, isso é namoro para casamento, minha filha. Isso é coisa de Deus. Olha que rapaz bom de coração é esse, minha filha. Quem é que vem namorar, Sandrinha? E traz essa criatura para passear em cima da moto. Mãe, eu estou namorando com a criatura. Minha sogra deve ter dado um grito tão grande do que a Sandra fala. Contou e se espelhou, falou tudo porque a Sandra não podia namorar comigo. No outro dia a Sandra foi contar para mim. Depois dela relatar tudo que tinha acontecido, e como eu já era mais acostumado com algumas situações, eu olhei para a Sandra e disse assim: tá bom, Sandra, então vamos terminar. Ou vamos dar um tempo antes que a gente venha se apaixonar de verdade. Ela olhou para mim e disse assim: tu não entendeu nada, né, Eduardo? Só vou te contar. Não importa que minhas amigas achem que eu sou louco, que minhas vizinhas falam um monte de coisa para minha mãe, que minha mãe pensa isso, que meu irmão fala isso, que não sei o quê. Não dá. Quando eu não gostar ou não sentir nada por ti, quem vai terminar contigo sou eu. Se precisar, nós vamos namorar escondido. Quando ela falou escondido, eu fiquei arrepiado até lá, né? Porque escondido é mais sem vergonha, mais sozinha, mais escurinho, né? E a gente resolveu, gente, namorar 4 anos escondidos. 4 anos. Mas quando passou 1 ano de namoro, eu já tinha meu princípio. Todo mundo na cidade já tinha visto o Eduardo passar com a Sandra de moto. Só meus sogros que faziam vista grossa e faziam de conta que não sabiam. E quando chovia, ou melhor, quando a gente ia se encontrar, um amigo meu se passava por namorado dela para buscar ela. Todos os meus amigos se tornaram namorados dela. Todos os meus primos que vinham me visitar no verão se transformavam em namorado dela. Ela foi a garota que mais tinha namorado diferente naqueles 4 anos. Para sair comigo. E quando chovia, que a gente ia buscar ela de carro, e minha sogra fazia questão de levá-la até o carro, que ela queria me pegar no pulo do gato, e eu estava no carro. Só que ela nunca me pegou. Sabe por quê? Eu estava no porta-malas. E eu nunca fiz isso por obrigação ou bravo com a vida. Não, isso foram aventuras e foram só fortalecendo o nosso namoro. Depois dos 4 anos de namoro, eu e a Sandra fomos conversar com os pais dela, explicar as nossas intenções, e ela nos consentiu o nosso namoro, autorizou o nosso noivado e abençoou o nosso casamento. E vocês vão ver um pedacinho do nosso casamento agora, que eu gostaria que o Lucas baixasse um pouquinho o som. Um pouquinho mais, Lucas. Aí. Eu entrei no casamento, como vocês estão vendo, como se manda. Tinha princípio, pega e gravata, e entrei com essa música do Raul Seixas. Maluco, beleza. Né? A Sandra entrou com a música do Sai Guarabira, Dona. Ali ela
Casar com torto dá trabalho, né, gente? Vocês não fazem ideia, lua de mel. Ó, agora eu vou botar aliança nela. Aquela senhora lá atrás é minha mãe. Curiosa para ver se eu ia casar de verdade. Né? Tava ali não acreditando. Depois da troca de aliança, vem a assinatura do livro do enforcamento. Quando a gente casa, a gente se enforca. Depois do enforcamento veio o bolo. Depois do bolo vinha a valsa. Os meus amigos diziam assim: Eduardo, não se preocupe, nós vamos dançar a valsa com a tua noivinha. Eu pensei, vocês vão dançar uma pinóia. Eu projetei uma cadeira de rodas secreta, só eu e a Sandra sabíamos, e eu dediquei essa valsa, meu casamento, aos meus amigos. Infelizmente virou uma emoção, todo mundo chorou nesse casamento, era para ser uma brincadeira. Depois que passou a emoção, para variar, quem se ferrou foi eu, né? Era homem, mulher, criança, todo mundo quis tirar a caixinha comigo. Dancei a noite toda. Né? Não tive nem tempo de jantar no meu casamento, só dancei. Quem mandou inventar, né? E depois de um beijão desse, só a lua de mel para acalmar os nervos, né? Tem algum homem casado aqui, por favor, levante a mão para a plateia? Tem bastante aqui. O moço que está de blusa meia cor-de-rosa ali, como que é seu nome? Laerte? Sua esposa está aí, Laerte? Não. Então tu pode falar a verdade. Quer ver, pessoas? Agora vocês vão entender o que eu falo. Que eu sou tão gostoso, quer ver? Laerte? Vamos ver. Na sua lua de mel, não precisa ter medo. Na sua lua de mel, você foi carregado no colo com a sua noiva? Vai estar no quarto de núpcias? Não. Mas eu fui. Eu no quarto hotel no colo dessa molhaça. Olha, cansado, vejo aquela banheira aqui na massagem, digo assim: Sandra, eu vou tomar um banho enquanto tu pede alguma coisa pra gente comer. Porque eu não tinha jantado, tinha dançado a noite toda. Ela foi desabotoando a minha blusa, botão por botão, me deixando em ponto de bala, né? Me deixou peladão, me largou na banheira armado, ligou a torneira. E a desgraçada esqueceu que tinha telefone no quarto e saiu para pedir comida. Gente, eu olhava para aquela torneira, não parava de sair água. O doutor teve uma certa preocupação, a água um certo volume, então o doutor estava banhando de escola. Se fosse verdade que as más línguas falavam que ela estava casando comigo por causa do meu dinheiro, que eu queria saber onde está, a desgraçada ia me matar antes de eu molhar o biscoitinho. Como não foi verdade, o que eles pensaram, ela entrou e me salvou segurando os cabelos. Né? 2 anos depois do nosso casamento, nasce o nosso primeiro filho, Eduardo Meneghelli Neto. 2 anos depois do Eduardinho, nasce o Luiz Fernando. E o legal é que as pessoas perguntavam assim para mim: Eduardo, como que é teu filho? Eu, para sacanear, dizia assim: puxou o pai na íntegra. Eles iam lá em casa ver se era torto. Porque eles não acreditam na obra de Deus. Eles não acreditam no amor verdadeiro. Muitas pessoas não acreditam. E nós casamos. E estamos hoje, aí já, com 25 anos de casado. Claro, 26? 26 está corrigindo, né? Para variar, né? Para variar, está corrigindo. E claro que a gente, como pai, principalmente os pais, eu gosto de mostrar esse vídeo que eu vou mostrar agora, principalmente para os pais, porque normalmente a gente chega em casa cansado, a gente não tem tempo para os nossos filhos, né? A gente sempre diz assim: não, hoje não, meu filho, hoje não, meu serviço foi um saco. A gente não se toca, a gente já está mostrando para o filho que trabalhar não presta. A gente chega em casa de mau humor, não é verdade? A gente está mostrando para o filho, né? E os meus filhos me esperavam eu chegar numa jornada de 8 horas de trabalho para fazer isso aqui comigo. Eu virava objeto de identificação, ou objeto de pancada, né? Rolava até uma multinha de vez em quando. Vocês vão ver. Mas o novo é mais carinhoso. O mais velho já era uma atentada, né? Já queria me matar. Tá vendo? Vai rolar uma multinha aí. Ó, ali eu vou dar uma chave de perna nele. Ó, peguei ele. Né? Isso aí eu chamo de terapia de pinto na testa. Tá vendo? Vocês vão entender por dentro. Né? E são pais. Só que a
ajudavam no banho, me ajudavam no banheiro, como me ajudam até hoje, porque eles foram criados desse jeito. Eu fui um pai presente na escola, um pai presente com os amigos, um pai presente em todos os momentos. Vocês podem ter certeza que os meus filhos têm orgulho de ter esse pai todo sexy, bonito, gostoso. Aqui eu estou levando meu filho para a creche, né? Agora vai passar mais algumas fotinhos de algumas cenas com a minha família. Meu pai, aqui do lado direito, no 7 de setembro. Pode virar o monitor um pouquinho para mim, Lucas, por favor? Só para mim não me perder isso, obrigado. Agora umas fotos da minha pequena, grande família. E vou mostrar mais um videozinho para vocês. Que esse vídeo é uma forma de provar para vocês que todos nós somos capazes. Basta a gente ter vontade. Quando eu entrei na prefeitura de Balneário Camboriú como funcionário, eu mexi numa máquina de escrever, para não dizer datilografar. Só que a informática chegou. E se eu não me adaptasse à informática, eu perderia o meu emprego por justa causa. Porque eu não entrei na cota. O meu concurso não foi da cota. Na época eu não tinha cota. Tanto que eu não estou aposentado até hoje. Trabalho 33 anos já na prefeitura. Isso que eu vou mostrar para vocês, não é que eu sou melhor ou pior do que ninguém. Pelo contrário, eu só tive força de vontade para soltar. Com a minha mesa de escola, um computador normal, eu peguei um lápis borracha, colei a ponta de um pincel atômico ou um canetão, para ficar um pouco mais grosso. Desse jeito que vocês estão vendo, eu fiz meu curso de pedagogia também. Escrevi meu TCC de 200 páginas. Desse jeito aí, eu escrevi minha tese de mestrado, 500 páginas. Desse jeito, eu trabalho até hoje. Sou diagramador, organizador, escrevo livros para outros escritores além dos meus. Trabalho com CorelDRAW, Photopaint, Photoshop e outros programas. Faço algumas artes das minhas divulgações de palestras. Quando meu filho não me ajuda, eu faço alguma coisa que está ao meu alcance. E claro, que como professor, eu tinha que mostrar para vocês meu estágio de intervenção, né, que eu tive que fazer. Porque quando eu entrei na faculdade, é assim, quando entra um aluno deficiente numa universidade, a universidade se engrandece. Tudo é bom, é maravilhoso. Mas quando estava se aproximando do estágio de intervenção, a Univale disse que ia ceder uma escriba para mim, para me ajudar a fazer a intervenção, porque eu não conseguia fazer algumas coisas, como escrever no quadro, essas coisas assim. Chegou próximo aos estágios, eles não deram mais. E alegaram que se eles dessem alguém para me ajudar, essa pessoa faria o estágio comigo. Então eu me formaria, mas não estaria licenciado. Entenderam, né? Eu cheguei em casa e disse, passando, eu vou fazer sozinho. Planejei tudo no meu computador, levei o notebook, um telão. Primeiro eu fui para a educação infantil. A educação infantil na creche foi fantástica. A inclusão tem que ser iniciada na educação infantil. Tem que ser. Porque na educação infantil, que as crianças não têm maldade, as crianças não veem dificuldade. Lembra como se fosse hoje? Entrei na sala, aquelas 18 crianças, tudo me olhando e um crespinho lá atrás, se coçando para mexer em mim. Se coçando. Até que daqui a pouco ele se aproximou, olhou para mim e disse assim, o senhor tem pé? Eu disse, tem. Cadê o outro? Ah, eu estou sentado em cima do outro, né? Eu tive que botar a perna para baixo e mostrar para ele. Ele não se conteve. Ele quis tirar minha meia para ver o meu pé. E a professora não quis deixar. Achou que eu ia ficar constrangido. Eu disse, não, pode tirar. Quando ele veio, as outras 17 crianças vieram também. Se eu não cuidasse, eu ficava pelado. Mas isso, gente, é inclusão. Na hora do refeitório que eu acompanhava os meninos, e eles iam para o banheiro depois da alimentação, um deles perguntou um dia para mim, o senhor não faz xixi? Que eu não fazia lá, não faço, fazia em casa. Ele disse, não, eu faço, mas eu preciso que alguém me ajude. Porque o seu professor não consegue fazer sozinho. Para que eu fui falar isso? Eles queriam tirar minha calça de qualquer jeito daquele banheiro e me pedir socorro. Mas, gente, isso é inclusão. Hoje eu encontro essas crianças que já são jovens e eles dizem que aprenderam muito comigo. Porque
O primeiro ponto, como eu sempre digo, é não ter vergonha de ser o que a gente é. E nas séries iniciais, de 1º a 5º, minha intervenção foi no 5º ano e foi fantástica. Vou mostrar um vídeo para vocês um pouquinho. Claro que eu tive que organizar as carteiras de uma forma diferente, pode passar assim, de uma forma diferente, até para eu poder circular com a cadeira. Eu fiz um projeto, a diretora me autorizou, eu formei a sala em U, né, em 2 U's, onde eu podia circular e atender tanto um quanto o outro aluno. E ali, né, eu tive a oportunidade ainda de filmar esse dia de aula. Eu tenho esse dia ali de aula com um material muito rico, até para mostrar para as pessoas como a gente pode e deve fazer o que a gente tem vontade de fazer. E ali, eu fiz o meu estágio, que foi um dos melhores estágios da época. Por isso que eu ganhei o mérito estudantil, das aulas mais criativas. Porque na época em que eu levei o computador para a sala de aula, tinha computador, tinha data show, tudo na escola, mas ninguém usava. Falta de conhecimento tecnológico. As pessoas têm que se aprimorar, sim. Nós temos que nos informatizar, sim. Não adianta negar. Nós vamos ter que perder tempo, não. Ganhar tempo. Ganhar tempo e aprender a usar esse celular. E todo mundo briga que eles usam na sala de aula. Logo, as salas de aula vão estar com celulares interligados, com planos de aula, com salas virtuais, com altas estratégias, e nós temos que nos informatizar. E eu fui uma novidade naquela época. As crianças, eu não ia mais nem para a sala de aula, para a sala dos professores tomar café. Quando eles descobriram que para eu comer eles tinham que me dar na boca, todo dia um trazia o lanche só para me servir. E eu fui obrigado a ficar na sala de aula e comer com eles, porque eles sentiam um prazer de fazer isso. Todo dia tinha 3, 4 pais lá para conhecer quem era o professor torto. Isso me engrandeceu e me fez muito feliz, que eu pude ajudar e continuo ajudando. E espero que vocês façam a mesma coisa por vocês, pelos seus alunos, para que vocês sejam donativas, para que vocês consigam ser as divas dos seus alunos, que vocês façam com que esses alunos lembrem de vocês, como eu lembro das minhas professoras. Eu falo, sou uma dona diva, mas eu tenho várias professoras fantásticas que encheram a minha vida de prazer e me estimularam ao sucesso. Pode passar, Sam. Esses aí são os meus colegas, já veteranos, né, da minha turma, todos eles. E eu não posso deixar de falar na minha mãe em nenhuma palestra. Não posso. Porque eu devo toda a minha vida, todo esse meu desembaraçamento que eu tenho, toda essa minha cara de pau que eu tenho com a vida, essa minha audácia que eu consegui conquistar, essa vontade de viver, foi dessa senhora Gortinha aí, Dona Eugênia, que, como eu costumo dizer para ela, dizia para ela, que às vezes ela não precisava ter nascido nem minha mãe, ela devia ter nascido agora, nesse século em que nós vivemos. Porque onde muitos teóricos escrevem um monte de asneira em livros, provando a inclusão plena, que a inclusão plena é isso e aquilo, e que inclusão plena que é essa, que nem a inclusão existe até hoje. Se existisse inclusão verdadeira em todos os lugares, eu não teria que pedir ajuda para subir nesse palco. Uma rampa daquele tamanho. Começa por aqui, pelos pequenos detalhes. Inclusão plena é jogar um monte de aluno na sala de aula e deixar os professores se virar? Não. Isso não é inclusão plena. Dizer que o professor está preparado? Sim. Isso sim. Isso sim. O professor não tem mais desculpa para dizer que não está preparado. Não tem. Não tem. Me descobriram. Vocês podem até ficar bravos comigo. Quem não estava preparado para ter um filho deficiente foi minha mãe e as outras mães que têm filho deficiente. Porque ninguém se prepara para ter um filho. Nós nos preparamos sim para ser professores. Nós sabemos sim que nós podemos pegar pessoas com deficiência na nossa sala de aula. De todos os gêneros. Mas o governo falha. Porque nós merecemos ter fonoaudiólogo, fisioterapeutas e psicólogos na escola. Para conseguir um dia
ter a tal da inclusão plena que muito teórico fala. Minha mãe, se tivesse nascido hoje, ela ia mostrar para esse povo o que é fazer inclusão. O que ela fez. Que um cara que tinha tudo para dar errado, fazer uma ironia do destino. Fui proibido de entrar na escola e hoje eu sou mestre em educação. Ironia? Não. Força de vontade, determinação e acreditar naquilo que nós somos capazes. Claro que tem um ditado que por detrás de um grande homem sempre existe uma grande mulher. Eu sou um pequeno homem, todo torto, com um grande orgulho. Porque eu nunca tive uma mulher atrás de mim. Eu tive a oportunidade de ter duas gigantescas mulheres, uma de cada lado. Minha mãe, Sandra, a minha esposa, que lutou contra todos os preconceitos, amigos, vizinhos, parentes, familiares, todos, para ficar com quem ela amava. Graças a Deus era eu, né? E hoje nós estamos aí, 26 anos de casado, mais 7 de namoros. Estamos mostrando que o amor pode romper as barreiras. Basta ter uma coisinha só: respeito um pelo outro e confiança na pessoa. Vai passar assim. Aqui alguns fatores sociais da minha vida, né? Um baile de Halloween, e eu não escapo dessa fantasia, não tem outra para mim, né? A não ser múmia paralítica, não tem outra. Só tem essa, né? Pode passar. Algumas fotinhas mais que vai passando. E vai passar um vídeo também, daqui a pouco aqui minha família, em algumas idades diferentes, né? Meus 2 filhos, e hoje eles estão mais ou menos assim, aí, mais ou menos assim os dois, né? Um se formou em logística, o outro é designer gráfico. E eu vou passar um vídeo que mostra mais ou menos o meu cotidiano com a Sandra. Ela não deixou eu filmar de cuequinha porque eu sou muito bonito. Então ela me vestiu primeiro, né? E tudo que vocês estão vendo, ela faz comigo. Ela me ajuda a levantar, me veste, escova meus dentes, lava meu rosto, faz a minha barba, passa perfuminho, me dá café. Claro que esses docinhos que estão ali só foi uma filmagem. Eu estou sempre de regime, né? Sempre de regime. Se depender dela, eu vou onde for. Minha cachorra come melhor do que eu, lá em casa, né? Esse aí é o nosso dia a dia, de manhã, de tarde e de noite. E as pessoas ainda têm capacidade de perguntar assim: a Sandra não trabalha fora, né? Eu olho para ela assim: não, não trabalho, fica em casa. Eu e a Sandra fizemos uma parceria muito grande. Se eu trabalho, se eu sou quem eu sou, é que eu devo a toda a disposição dela, esse meu grande amor. Se dedica 24 horas por mim e pelas coisas que eu já fiz. Que olha que ela já fez coisa que ela não tinha vontade, principalmente na política. Mas, mais um videozinho que mostra minha última pilotada no meu triciclo que eu dei com meu filho na garupa, Luiz Fernando, em Morar em Camboriú. Ali que eu vou mexer a mão direita ali, ó, não é cacoete não, tá? Tô acelerando a mão aqui na mão, ó. Fazendo. Se alguém quiser ver um pouquinho mais sobre o meu triciclo, sobre minha vida, eduardotorno.com, tem esses vídeos na íntegra, bem na página principal, embaixo. Tem 3 vídeos, uma entrevista na TV Brasil que conta toda a minha história, se alguém quiser contar, ver. Tem as minhas redes sociais que estão todas aí. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, agradecer ao Marco Antônio que me convidou, a outra moça que eu esqueci o nome, a Sheila. É Sheila, né? A Sheila que me convidaram para estar aqui. Agradecer a vocês que me prestaram seus ouvidos e dizer o seguinte, antes de dispensá-los: agradeço e aprendamos a agradecer a Deus pelas oportunidades que Ele nos dá. Às vezes buscamos uma felicidade aonde ela não está, porque nós temos esse hábito de procurar a felicidade ou colocá-la sempre no lugar aonde nós não estamos. E a felicidade está tão próxima que às vezes não vimos. Nós somos capazes de tanta coisa e reclamamos de tantas outras. Nosso vizinho está sempre melhor do que eu. A esposa do meu vizinho é sempre mais bonita.
O marido do meu vizinho faz ginástica, o meu fica só sentado. A gente reclama da mosca que pousou no meu nariz. A gente reclama da comida que repete todos os dias. A gente só reclama. E se eu, com muito menos, fiz tudo isso mesmo, com muito menos. Porque eu não consigo levantar da cama sozinho. Eu não consigo ir no banheiro, molhar as duas mãos na torneira e levar as duas mãos no meu rosto. Minhas mãos não conhecem o meu rosto. Eu não vou no banheiro sozinho, nem essa minha intimidade, sozinha, e fazer a minha higiene pessoal. Eu não faço. Nunca peguei um filho meu no colo de verdade. Nunca abracei a minha esposa. Nunca andei e amo a vida. Valorizar a vida é a melhor coisa que nós fizemos, é agradecendo a Deus por esta oportunidade. Façam das suas vidas aquilo que Dona Eugênia me ensinou, uma vontade de vencer. Obrigado. Vou apresentar então a minha gatinha que quase me afogou na lua de mel, né? Essa aqui sim merece uma grande salva de palmas, né?